Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre essa notícia que várias pessoas me mandaram e no Instagram, todo mundo me mandou uma notícia recente, que então foi bastante divulgada. E lembrando então, né, que sempre que vocês virem alguma notícia, alguma coisa que seja estranha ou que vocês tiverem curiosidade de entender realmente, me mandem, que aí eu vou gravo um vídeo e faço ele comentado, como tenho sempre feito com todos os vídeos aqui, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês. Então vamos lá. Cientistas descobrem mecanismo para desarmar bomba relógio que causa metástase após câncer de mama. Então, subtítulo aqui: é possível bloquear proteína existente no pulmão, onde o novo tumor se instala na metástase, né? Com um remédio usado para tratar pacientes com leucemia mieloide crônica. Então vamos entender um pouquinho sobre isso, mas antes de mais nada eu queria pedir para vocês, como sempre, se inscreverem no canal clicando no botão aqui embaixo inscrever-se e também ativando as notificações clicando no sininho. Para que serve a notificação? Sempre que tiver um vídeo novo, vocês vão receber logo uma mensagem ali no celular, que aí vocês vão poder assistir depois, logo que chegar esse vídeo, e aí vocês assistam o vídeo, comentem, compartilhem, tá? E curtam o vídeo na mãozinha, também para poder mostrar que gostaram do vídeo, que vocês me ajudam a fazer esse canal crescer, trazendo informações de qualidade sobre câncer, sobre oncologia convencional, tratamentos convencionais, novas descobertas, né? E também tratamentos complementares, tratamentos alternativos, pessoas que tiveram câncer, famosos, né? E notícias como essa também, sempre com uma linguagem simples, tranquila, para que todos possam entender, né? Desmistificando, descomplicando o câncer. Então vamos lá. A notícia foi essa, né? Então, pesquisadores do Instituto de Pesquisa do Câncer de Londres descobriram como células do câncer de mama se espalham para os pulmões. Passam anos adormecidas lá e, quando acordam, se tornam tumores praticamente incuráveis. Então, na verdade, não que eles descobriram exatamente isso, né? Vocês vão entender um pouquinho o que aconteceu. Eles descobriram que uma molécula, um receptor, e vou explicar também isso para vocês, estava relacionado ali ao desenvolvimento não o desenvolvimento da metástase, né, que é o câncer espalhado, mas ao crescimento, ao disparo, ao gatilho daquela célula que estava dormindo ali, ela passa a acordar. Que estava dormindo num local separado, num local diferente, né? No caso, o pulmão, né? Uma célula da mama tenha ido para o pulmão, ficou quietinha ali e resolveu acordar. Então, o mecanismo disso foi descoberto, um dos mecanismos também, né? Não existe um mecanismo só para essa célula acordar. Então, os cientistas descobriram também um mecanismo para frear essa bomba relógio que causa metástase no pulmão. Então, vamos entender aqui que não necessariamente cause metástase no pulmão, mas talvez desperte uma metástase que já esteja lá, né? No final das contas também é uma causa, né? É um dos lugares mais comuns para onde o câncer pode se espalhar. Realmente, câncer de mama pode se espalhar para qualquer órgão do corpo. É um dos locais, é um dos cânceres que mais se espalha para locais variados, assim, inimagináveis. E pulmão, fígado são os locais mais comuns. Pulmão, fígado, osso são mais comuns. Já existe inclusive um remédio capaz de retardar o crescimento desses tumores secundários, de acordo com esse estudo que foi feito em ratos, né? Então, aqui ele explica um pouquinho: pacientes com tipo de câncer de mama mais comum, que é o de receptor de estrogênio positivo, é mais comum, né? São tumores que dependem do hormônio feminino para crescer, permanecem com risco de recorrência do câncer em outra parte do corpo por décadas após o diagnóstico inicial, mesmo após o tratamento bem sucedido. Cerca de 80% em cada 100 casos, cerca de 80 em cada 100, então 80% dos casos de câncer de mama são positivos para receptores de estrogênio. O que isso quer dizer? Que normalmente, no geral, não é a regra, mas os cânceres de mama receptor e hormônio positivo, eles podem ser mais lentos, menos agressivos. O que isso quer dizer? Que a pessoa pode ter uma metástase mais tarde, né? Então, por exemplo, tumores agressivos que você trata, parece que ficou curado, mas o câncer pode voltar logo, voltar rápido, porque ele é mais agressivo. Já os tumores de receptor hormonal positivo, eles têm uma característica de que, se eles forem voltar, eles podem voltar com mais tempo, porque eles são mais lentos, né? Então, se ele tiver uma metástase escondida, essa metástase pode aparecer depois de 5, depois de 10 anos, por exemplo,
porque ele tem uma característica lenta. Isso é bom porque a pessoa talvez possa viver muito mais tempo mesmo com a metástase, mas por outro lado, você fica anos ali tendo que acompanhar, porque o câncer pode voltar. Em uma tentativa de entender as pistas que levam essas células a entrar em ação e formar tumores, ou seja, às vezes aquela metástase está lá desde o início, mas ela só vai desenvolver, né? Na verdade ela está lá desde o início. Só que a célula lá no pulmão, por exemplo, né? Só que ela só vai se desenvolver, só vai crescer depois de anos, né? Então os pesquisadores tentaram entender o porquê disso. E aí eles estudaram camundongos, ratos, né, com câncer de mama, hormonal positivo, que é o mais comum, e publicaram as descobertas nessa revista, né, Nature Cancer. E sugeriram que mudanças moleculares dentro do pulmão estimulam o crescimento desses tumores que estavam lá dormindo. E aí o que aconteceu? Essa proteína PDGFC é um fator de crescimento derivado de plaquetas, é umas proteínas que ficam na superfície das células tumorais também, mas do pulmão também, parece que é vital para o crescimento e sobrevivência dos tecidos, desempenha um papel fundamental em determinar se as células do câncer de mama que estão lá no pulmão dormindo permanecem adormecidas ou acordam, né? Então, o aumento dos níveis dessa proteína, que ocorre devido ao envelhecimento ou quando o tecido pulmonar fica danificado ou cicatrizado, pode fazer com que as células cancerígenas que estão lá no pulmão dormindo cresçam e formem aí sim um câncer secundário no pulmão, uma metástase. Então, o que ele quis dizer? Que o envelhecimento do pulmão, ou seja, com o tempo, né, ou dano no pulmão, por exemplo, por infecções, mas por tabagismo ou por poluição, esse dano no pulmão ou envelhecimento do pulmão faz com que essa proteína PDGF cresça, né? Então, essa proteína ela é um fator estimulante. Então, quando tem mais dessa proteína, pelo envelhecimento ou pelo dano no pulmão, estimula o pulmão, mas estimula o tumor. E aí, esse estimular o tumor faz com que ele cresça, né? Então, os pesquisadores, depois de descoberto por descoberto que essa proteína estimula o crescimento de uma célula que está lá dormindo, eles exploraram se bloquear essa proteína, né, poderia ajudar a prevenir o despertar dessas células. Então, entendo que não vai impedir de que a célula vá para lá. Mas se essa célula estiver lá e ficar dormindo até a pessoa morrer, não tem problema, né? Então, eles deram aos camundongos um bloqueador dessa proteína, né? E o medicamento bloqueador dessa proteína é um medicamento que a gente usa para o tratamento de um outro câncer, que é a leucemia mieloide crônica, um medicamento chamado imatinib, inclusive, né? Vale a pena fazer aqui um parênteses. Essa molécula é antiga, lá dos anos 2000 mesmo, 2002, 2000, ela revolucionou o tratamento da leucemia mieloide crônica, né? Que antigamente as pessoas morriam, tinham que fazer transplantes, e hoje em dia as pessoas sobrevivem 10, 20, 30, 40, 50 anos e não morrem mais da leucemia mieloide crônica, se transformou numa doença crônica e às vezes até mesmo curável, e às vezes consegue até parar de usar esse remédio. Então, assim, é um medicamento super, super eficaz. Então, e esse medicamento, dentre outras funções, ele também tem essa função de inibir essa proteína PDGF. E aí eles testaram, né? Será que se inibir essa proteína vai impedir o despertar das células de metástase que estavam lá quietinhas, microscópicas e dormindo? Então os animais foram tratados com a droga antes ou depois do desenvolvimento dos tumores, né? Ou seja, eles deram um medicamento, um grupo de ratos deram um medicamento, implantaram um tumor ali no rato, né? O tumor do câncer de mama no pulmão do rato, e outros eles implantaram a metástase no pulmão e deram medicamento antes, né? Ou depois da metástase. E nos dois grupos, o crescimento do câncer de mama no pulmão foi reduzido. Então, o medicamento serviu para frear esse processo do câncer acordar no pulmão, né? Então, não impediu a metástase, mas impediu que a metástase surgisse, né? Aparecesse, acordasse. Descobrimos como o envelhecimento do pulmão
pode fazer com que as células cancerígenas acordem, despertem e se transformem em tumores. Descobrimos uma estratégia potencial, ou seja, possível, para desarmar essa bomba relógio, né? Ou seja, a bomba relógio por quê? Porque a metástase já está lá no pulmão, mas ela está dormindo, só contando as horas para acordar. Agora planejamos desvendar melhor como os pacientes podem se beneficiar do medicamento existente, né? O imatinib, e com perfil de segurança já muito conhecido, e ao longo prazo criar tratamentos mais específicos para esse mecanismo de despertar. A professora aqui também fala que é um avanço empolgante na compreensão do câncer de mama, e eles descobriram como e por que as células do câncer de mamas formam tumores secundários. Em seguida, precisamos identificar quando essas mudanças relacionadas à idade acontecem e como elas variam de pessoas para pessoas, para que possamos criar estratégias de tratamento que impeçam o despertar das células. Para os pesquisadores, o estudo tem um potencial de beneficiar muita gente. Então, na verdade, é o seguinte, né? Também não é... Como é que você vai, por exemplo, uma mulher que fez um tratamento de câncer, não tem mais câncer visível, você vai dar esse medicamento para ela o resto da vida para impedir que uma célula que possa estar lá no pulmão microscópico escondida cresça? Então, assim, é bem complicado, né? A gente talvez tenha que descobrir mecanismos de identificar células microscópicas que não são vistas nem nem numa tomografia, nem num PET, nem num exame mais específico. Descobrir essas células microscópicas ali no pulmão e aí sim talvez fazer o medicamento. Então, assim, não é uma coisa que dá para ser feita de uma maneira já agora, né? Senão você vai ter que tratar todo mundo com esse remédio pro resto da vida para impedir de que uma possível célula que esteja no pulmão cresça e se desenvolva, né? Mas é uma descoberta interessante, um mecanismo interessante. Então, apesar do nome chamativo aqui, né? Cientistas descobrem o mecanismo para desarmar a bomba relógio, é uma coisa que ainda está um pouquinho longe da realidade, longe do uso regular, né? Do uso direto dessa medicação, mas é assim que a ciência avança, né? De pouquinho em pouquinho, de descobertas em descobertas, vai se somando, avançando. E às vezes essa descoberta serve para alguma outra coisa, né? Não necessariamente para o que está sendo testado. Enfim, a ciência é isso, é um acúmulo de descobertas pequenas que às vezes se somam e se tornam uma descoberta grande que depois vai para o uso na prática. Tá bom? Bom, gente, vocês sabiam que um tratamento pode acontecer para um medicamento para um câncer pode servir para outro, né? Já tinham descoberto nisso, né? Já tinham pensado nisso. E o que vocês acharam dessa notícia, né? Coloquem nos comentários tudo sobre essa notícia aqui que vocês acharam, né? Se acharam legal, se acharam interessante, tá? Que é muito importante também os comentários de vocês para fazer esse canal crescer e atingir mais e mais pessoas que precisem dessas notícias, tá? Não esqueçam também de me mandar as notícias, tá? Me mandar sugestões de temas de notícias para eu poder ir comentando aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!